Olá, queridos alunos do Sesc Cidadania, terceiro ano, supermédio, mais uma aula de atualidades, pessoal, tentando, de certa forma, informar, né, sobre os momentos mais salientes, os pontos mais importantes que nós tivemos essa semana, ok? Sempre escolhendo dois temas, né? Preferencialmente um tema de natureza estrangeira, né? Da ordem mundial, e um tema da vida nacional, ok? Bom, para essa semana que vem, ficará a cargo do professor Guilherme, né? A tarefa para que vocês façam e postem na plataforma, ok? Mesmo assim, independente de ter tarefa, né? O compromisso é toda semana ter uma aula de atualidades, onde a gente faz algum comentário, né, pessoal? A gente busca não se aprofundar muito, né? Só no sentido de possibilitar um canal de informação aos alunos, né, para que se atualizem, né, para que se tornem cidadãos inseridos na realidade em que eles vivem, tá? Inclusive é um suporte, né, para que você possa ter um bom argumento na sua produção textual, não é isso, pessoal? E como cidadão, independente como ser, como cidadão, né? Para lutar por um país melhor, por um mundo melhor. Bom, então vamos aos dois temas, né? Que eu escolhi para a nossa aula hoje, ok? Vamos que vamos. Ah, deixa eu ampliar aqui. Pois então, o tema que eu escolhi dentro da ordem mundial, né, pessoal? No campo da política externa, da realidade mundo, né? A decisão que surpreendeu, né? Porque os Estados Unidos eles terminaram dando uma guinada na questão do combate à pandemia. O presidente Joe Biden apoia a quebra de patente das vacinas, não é isso? A União Europeia, que era contra, já está se posicionando, pode ser, né? Vai pensar, com a tomada da decisão dos Estados Unidos, com certeza, né? Nós vamos também, possivelmente, ter uma mudança na posição da União Europeia. Bom, então esse é o tema que eu vou fazer um breve comentário, né? Sobre o âmbito externo, né? E no campo da política nacional, da realidade nacional brasileira, não tem como fugir, né, pessoal? O que mais marcou essa semana foi, de fato, né, o início dos trabalhos, efetivamente, o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar, né, possíveis, né, irregularidades dos agentes públicos no tratamento da pandemia de um ano para cá, tá ok? Essa semana ficou arrolados, né, para depor na CPI o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Nelson Taix, que ficou um pouquinho menos de um mês, tá? E o ex-ministro da Saúde, o primeiro, inclusive, da era Bolsonaro, né? O médico e deputado também, Luiz Henrique Mandetta. Bom, então vamos ao primeiro tema, ok? Bom, pois então, pessoal, essa decisão, esse pronunciamento oficial do presidente Biden, ah, significou, como eu falei agora mesmo, né, uma mudança de posição da Casa Branca, de Washington, né, em relação ao tratamento da pandemia no mundo, né, ao enfrentamento da pandemia. Por que uma mudança? O seu antecessor, né, o presidente Donald Trump, ele era contra a quebra das patentes, né? Ou seja, ele dizia valorizar todo o esforço que um grande laboratório tinha, o outro tinha, né? Então deveria ficar restrito essas patentes a esses grandes laboratórios, ok? Eh,
O Brasil se posicionou como, né? O Brasil se posicionou ao lado do presidente, no caso, Donald Trump, na época. O Brasil ficou contra também a quebra de patentes, ok? Bom, e veja só, pessoal, essa guinada, né, da posição dos Estados Unidos frente ao combate da pandemia no mundo, é o que eu coloquei aqui para vocês no slide, né? O que acontece, pessoal? O Biden, ele termina, né, mudando totalmente a posição dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, ele se aproxima, né, de alguns países chamados de emergentes, que já vinham lutando, né, já vinham exigindo essa quebra de patentes há um bom tempo, né? Há um bom tempo. E o que isso significa, pessoal, no campo inicialmente teórico, né? Mas logo, logo no campo prático, né? A ideia é acelerar, né, a quantidade de vacinas, de doses para todo mundo, né? Então, o que temos é o seguinte, né? Qual a situação do mundo hoje, né? O mundo tem aproximadamente 11 bilhões de pessoas, 11 bilhões de pessoas, né? Sendo que apenas doses tomadas foi um pouco mais de 1 bilhão, quer dizer, nós temos 8 bilhões para apenas um pouco mais do que 1 bilhão ainda, tomaram a vacina. Então, nós temos aí ainda uma grande jornada pela frente, né? Então, a ideia da quebra das patentes dos grandes laboratórios, né, significa o quê? Que os países, né, vão ter agora a chance de produzir suas próprias vacinas, né? Eu vou fazer uma comparação bem grosseira aqui, mas dá para entender um pouco, né? Mesmo porque eu não sou especialista dessa área, né? Mas aqui, no final dos anos 90, né? 2001, 2002, 2003, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma batalha entre as nações pela quebra da patente dos remédios no tratamento da AIDS, né? A AIDS estava esparramando pelo mundo, né? E poucos laboratórios controlavam o coquetel anti-AIDS, né? Que combatia a doença, né? Inclusive o Brasil, né? O Brasil fez um papel de protagonismo muito grande na época, né? Eu me lembro que era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Saúde era o senador José Serra, né? E o Brasil pleiteou, né, tanto via ONU, mas principalmente na Organização Mundial do Comércio, o Brasil, juntamente com a África do Sul, o Brasil e a África do Sul conseguiram, né, conseguiram quebrar as patentes de uma série de remédios, fármacos, né, de remédios no combate ou no tratamento no caso da AIDS, né? No combate não, no tratamento da AIDS. Foi um feito muito importante, o Brasil alcançou, né, um relevo muito grande nas políticas de saúde, nas políticas humanitárias, né? Pois então, o que isso muda em relação ao Brasil, né? Bom, como eu já falei agora mesmo, o governo do presidente Jair Bolsonaro se posicionou, na época que o presidente era o Donald Trump, se posicionou contrário à quebra das patentes, né? De certa forma, indo na contramão, inclusive, dos países que a gente chama de BRICS, né? Países emergentes, né? Por exemplo, como Índia, né? Como a África do Sul, que ainda lutam, né, insistentemente pela quebra dessas patentes. O argumento, pessoal, é o mesmo argumento lá de 2001, né? Quando da quebra dos remédios para o tratamento da AIDS. O argumento é o mesmo. Para fins humanitários, para combate a grandes pandemias, de grandes proporções, né? Deve-se quebrar, sim, a patente dos grandes laboratórios, permitindo que os países façam, né, genéricos, né? Vamos assim dizer. Eu estou fazendo uma comparação a grosso modo, né?
Então, quer dizer, é essa realidade que nos aponta, né? Possivelmente o Brasil vai ter que mudar de posição, né? E ficar do lado, principalmente, dos seus parceiros do BRICS, né? Uma coisa muito interessante, pessoal, que pelo informe que eu tenho, não é tão fácil, né? Os países reproduzirem suas próprias vacinas não é tão fácil, né? Mas o Brasil, pelo que os especialistas que eu li demonstram, o Brasil, sim, por mais que demore um pouquinho, mas o Brasil tem, sim, né? Seja pela via do Butantan, né? Pela via da Fiocruz, o Brasil pode demorar um pouquinho, mas o Brasil teria condições, sim, de fabricar sua própria vacina. Isso é muito importante, né? Muito importante. Bom, e aí também tem aquela coisa, né? Se na medida que os países, né, vão produzindo suas próprias vacinas, né, suas próprias imunizações, quer dizer, vai chegar um dado momento que um país, né, imuniza toda a sua população e aí os excedentes de vacina passam para países sem condições tecnológicas, laboratoriais, né, de fazer o mesmo, né? Seria uma contribuição, né, de nações que tivessem mais vacina, vacinassem sua população e depois estendesse a países que não têm condições de vacina nenhuma, né? Alguém pode assim dizer, pô, mas os Estados Unidos está dizendo isso, está afirmando a quebra das patentes, né? Porque eles praticamente já têm tudo para vacinar a população deles lá todas, né? Então seria uma falsidade, uma hipocrisia. Bom, isso pouco importa, né? O pior seria os Estados Unidos ainda continuassem na posição da não quebra das patentes, né? Então, tudo leva a crer, tá, que a posição do Brasil tende a seguir a posição dos Estados Unidos, que possivelmente vai ser a posição da União Europeia, né? E o Brasil se insira, né, dentro da luta aí da África do Sul e da Índia, países, né, os pares do Brasil no BRICS, nessa luta dentro da OMC para a quebra das patentes. Tranquilo? Fiquemos, então, com esse comentário. E aí nós temos a semana bem quente, né? Os termômetros subiram muito, né? No campo do organismo político brasileiro, né? Vamos assim. A CPI da Covid no Senado, né, pessoal? Lembra que o órgão iniciador dessa CPI, o que é uma CPI? Já mostrei em duas outras aulas. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. No caso aqui, essa comissão é constituída por 11 membros, né? 11 membros, que têm poderes, alguns poderes de natureza judicial, tá? Por exemplo, de convocar autoridades, não é isso? De quebrar como é que fala? Sigilo telefônico, bancário. Eles têm essa competência, né? Bom, então tem muito poder a CPI. E a primeira semana, né, iniciou com uma agenda para praticamente cada dia da semana um ex-ministro ou também o ministro atual de fazerem, né, de responderem, né, as perguntas dos membros da CPI e de outros senadores, tá? Bom, então ficou marcado para terça-feira passada, o depoimento do primeiro-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, tá? Como assim ele fez, tá? Como assim ele fez? Daqui a pouco eu vou comentar os pontos principais, né, da fala dele. Foram 7 horas, foi o que mais se estendeu, 7 horas, vamos assim dizer, de sabatina, né? De sabatina ao ex-ministro Mandetta. Para o dia seguinte, estaria, veja só, para quarta-feira, porque na terça-feira estaria programado o Mandetta e o ex-ministro também, o Nelson Teich. Porém, na terça-feira mesmo, o presidente Omar da CPI recebeu um comunicado, inclusive do próprio ex-ministro Eduardo Pazuello,
de que ele não poderia comparecer presencialmente por conta de que ele teve contato com dois suboficiais, né, que haviam testado positivo. Então, mudou tudo, né? Mudou tudo. O que, que acontece? Na terça fica só o Mandetta, na quarta-feira ficou o Nelson Teich, e na quinta-feira, né, ontem, foi a sabatina em cima do atual ministro, o Marcelo Queiroga. Tranquilo? Ministro da Saúde. Bom, então vamos lá, pessoal. O primeiro dia de depoimento, né? O ministro Luiz Henrique Mandetta, né, se submeteu a 7 horas, né, de perguntas, de inquirimento, né, assim, onde ele mostrou muita tranquilidade, né, mostrou muita articulação, ele soube explicar bem o seu posicionamento, etc, etc, né? Bom, resultado, pessoal, pontos mais importantes do depoimento do ex-ministro Mandetta. Bom, o que, que ele falou, pessoal? O que eu pude elencar? Eu não assisti às 7 horas, tá, pessoal? Não assisti, mesmo porque começou na parte da manhã, terminou a tardezinha, né? Mas, assim, eu peguei alguns momentos, li alguns jornais, né? Bom, mas e aí eu elenquei aqui alguns pontos que quem assistiu, os especialistas também, né, elencaram 5 pontos. Então, vamos lá. O primeiro dos pontos, pessoal, o ex-ministro Mandetta disse ter a impressão, veja só, ele repetiu várias vezes essa palavra, ele teve a impressão de que o governo buscava a imunidade de rebanho para vencer a pandemia. Tá? Quando ele fala governo, né, ele faz uma referência ao presidente Jair Bolsonaro, né? Bom, mas ele fala que teve uma impressão de que o governo, né, acreditava na teoria, na tese da imunidade de rebanho. O que seria isso, né? Seria o seguinte, olha, não fazer muito, né? Deixar que o vírus que está circulando, né, alcance mais ou menos 70% da população de contaminados, e aí ocorre um processo natural de imunização da própria sociedade brasileira. Tá? Qual o probleminha dessa teoria? O probleminha dessa teoria é que para chegar a ter 70% da população, né, imunizada, né, porque foram contagiadas com o vírus, tal, vai morrer muita gente, né? Então, mas ele usou a palavra impressão, né? A impressão, a sensação, tá? Bom, isso logicamente gerou mal-estar, principalmente aos senadores que ali estavam de linha governista. Bom, um outro momento da fala dele também, segundo Mandetta, o presidente da República foi alertado, sim, diante a uma pergunta se o presidente foi alertado que precisava fazer imediatamente um isolamento social, né? Ele respondeu que o presidente foi alertado, sim, da importância das medidas de isolamento social, tá? E ele ressaltou também aquilo que depois ficou meio que alguns senadores chamados, será que tinha um governo paralelo, né? A influência de algumas pessoas que não estavam diretamente ligadas ao Ministério da Saúde, né? E ele cita, inclusive, os filhos do presidente Bolsonaro, comenta, inclusive, do filho do presidente Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro, né, o Carlos Bolsonaro, que se fazia presente, muitas vezes, em reuniões ministeriais. Né? Ele que é vereador lá no Rio de Janeiro. Então, depois do dia do Mandetta, houve, né, esse comentário que será que o presidente tinha lá o Ministério da Saúde, mas terminava ouvindo outras pessoas? Então, ficou no ar mais ou menos isso. Terceiro ponto também, né, Mandetta afirmou que chegou a escrever uma carta, né, ao presidente Bolsonaro, né, defendendo, ressaltando, né,
a importância do isolamento social. Tá? Em que momento ele escreveu essa carta, eu não consegui identificar. Mas, assim, talvez foi uma carta diante aquele quadro do presidente sem máscara, né? Gerando, como fala, multidões e tal, pegando na mão das pessoas, saindo das ruas, né? Possivelmente, nesse contexto, ele teria escrito uma carta pessoal ao presidente, ressaltando a importância da não aglomeração, e sim do isolamento social, etc. Quarto ponto também, olha aí, o ex-titular da pasta, né, o ex-ministro, disse que não partiu da pasta da saúde, do Ministério da Saúde, a orientação para a produção da cloroquina pelo Exército Brasileiro. A gente sabe que os laboratórios militares, num certo momento da pandemia, começaram a fabricar, né, a chamada cloroquina, que estava lá naquele tratamento precoce, né, tão defendido pelo Planalto e não tem respaldo de boa parte dos médicos, né? Bom, mas ele respondeu, né, que não foi dele a decisão para usar, né, os laboratórios militares para a produção da cloroquina, que foi produzido no âmbito do Exército. Então, quer dizer, ele se esquivou dessa culpa, né? Ele falou, não fui eu que decidi nada, né? E o quinto ponto que eu queria ressaltar, porque temos outros depoimentos, o ex-ministro Mandetta afirmou que nunca teve discussões ríspidas com o presidente. Ou seja, mesmo ele não concordando com o presidente em algum ponto, etc., mas sempre houve um ambiente de respeito entre ele e o presidente. Tá? E por que ele, então, né, saiu? Né? Ele praticamente foi demitido, né? Ele não pediu, ele foi demitido, tá ok? Bom, e aí nós vamos ter, no dia seguinte, né, na quarta-feira, que era para ser do ministro Pazuello, nós vamos ter o depoimento do médico Nelson Teich, né, na CPI da Covid, e quais os pontos mais importantes do depoimento dele, né, onde ele respondeu a várias perguntas, muito equilibrado, muito sóbrio, mas muito técnico, muito médico, né? Ele ficou pouco tempo, se eu não me engano, 28 ou 29 dias, né? E ele pediu para sair, né? Ele não foi exonerado, ele não foi demitido, ele mesmo pediu para a saúde, para sair do Ministério da Saúde. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o ex-ministro Nelson Teich afirmou que optou pela demissão após constatar que não teria autonomia no cargo. Ele estava percebendo que ele não tinha autonomia do cargo, né? E que ele não teria, né, com os meses subsequentes. Tá? Quer dizer, ele chegou, o que eu estou fazendo então aqui, né? Se eu não decido nada, né? Que eu sou pego de surpresa, né? Inclusive teve um, um momento em que o ministro Tachi ficou constrangido numa coletiva, né, numa entrevista a jornalistas, né, ele foi informado de uma coisa que ele não sabia, né, que o presidente havia tomado a decisão de liberar academias, etc., etc. E ele falou, mas tomou essa decisão quando, né? Então quer dizer, isso o constrangeu muito, né? Mas não foi somente esse ponto. Ele percebeu que ele não tinha muita autonomia e, para isso, ele preferiu entregar o cargo. Né? Quer dizer, ele preferiu salvar o seu currículo de médico e tal. Falou assim, não, já que eu não tenho autonomia para fazer mudanças, eu me retiro. E quem entrou no lugar foi o general Eduardo Pazuello, que já compunha a equipe, tá, do Ministério da Saúde. Tá? Bom, mas vamos lá. Outros pontos do Nelson Teich em seu depoimento. Né? Para Teich, essa falta de autonomia ficou evidente nas divergências com o próprio governo quanto à eficácia do uso da cloroquina. Em vários momentos, ele falou que a cloroquina não é
né, o remédio que salva as pessoas da Covid. Ele falou durante todo o depoimento, né? E tudo indica que ele entrou em atrito, sim, né, com o governo nesse sentido. Né? Terceiro ponto, segundo o ministro Nelson Teich, a gota d'água foi uma sequência de falas do presidente Bolsonaro, incluindo a defesa da expansão do uso da cloroquina. Então, ele falou, não dá, né? Não dá para ter dois discursos. Eu falo contra, o presidente fala a favor, então a coisa não funciona, né? Então, ele preferiu entregar o cargo da pasta. E, por último, né, Teich criticou o discurso do governo federal, que coloca a economia, né, na frente da saúde. Né? Ele mostrou isso também em seu depoimento, que ele não concordava com a preocupação do Planalto, né, em zelar muito pela economia, né, e não tanto, vamos assim dizer, como devia para a saúde. Tá? Mais ou menos esse foi o posicionamento do ex-ministro Nelson Teich. Bom, e aí, o que nós vamos ter? Né? O ministro Eduardo Pazuello, não depois dessa semana, né? Ficou para daqui 14 dias. O que acontece? O Omar Aziz, que é o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele informa que na terça-feira, ele informa que o ex-ministro Eduardo Pazuello não prestará depoimento na quarta-feira, quer dizer, no dia seguinte. Né? Inclusive, assinado pelo ministro Pazuello, ex-ministro, né? Você tem aqui um informativo. Né? Ele coloca aqui, ó, sobre a convocação deste oficial general, informo-vos que tornei conhecimento ontem que 2 servidores do Poder Executivo Federal que estavam em contato direto comigo apresentaram laudo positivo de Covid-19. Né? E aí o ex-ministro Pazuello dá 2 alternativas à CPI, né? Que ele pudesse fazer o depoimento, mas de maneira remota, né? Ou que desse um prazo de alguns dias, né, para ele sair da quarentena, ok? Bom, e aí nós vamos ter a resposta, né? O presidente da CPI, Omar Aziz, ele então terminou até pronunciando: eu espero 14 dias, mas ele vem aqui ser ouvido. Ou seja, os senadores, a CPI, né, não aceitou a primeira opção dele, o ministro Pazuello, fazer todo o depoimento, né, participar de forma remota. Não aceitaram. Querem ele presencialmente. Tá? E deu-se um prazo de 14 dias. Tá, ok? Bom, em seguida, que nós vamos ter ontem, na quinta-feira, tá? O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se submetendo à sabatina, né, da CPI, tá ok? Ele depõe a CPI da pandemia. Olha, alguns momentos, né? Bom, primeiro, pessoal, que durante boa parte, né, do depoimento, né, das horas de depoimento do Marcelo Queiroga, ele irritou muito uma parte dos senadores. Tá? O ministro irritou membros da CPI por evitar responder perguntas sobre a atuação do presidente Bolsonaro na pandemia. Né? Quer dizer, é visível, né? Ele não, em nenhum momento, ele inseria o presidente da República nas suas respostas, né? Logicamente que os senadores mais da oposição faziam perguntas, né, querendo um posicionamento dele, né, e ele sempre se esquivando. Por exemplo, segundo ponto, Queiroga disse não ter recebido orientação do presidente sobre o uso da hidroxicloroquina. Então, ele isentou o presidente no sentido do mando, né? Se o presidente mandava ele, né? Outro terceiro momento, sobre o isolamento social, disse que o presidente Bolsonaro pensa em preservar a liberdade também das pessoas, né? Postura com a qual ele, médico, concorda. Tá? O presidente Bolsonaro defende que o isolamento cerceia a liberdade das pessoas de ir e vir, de trabalhar, de, né, sei lá,
se deslocar, e ônibus, tal, tá? Então, quer dizer, e ele, de certa forma, concorda com o princípio da liberdade, né? Acima do isolamento social, ok? Quarto ponto, né? O ministro disse desconhecer o indício de uma guerra química com a China, em referência à fala do presidente Bolsonaro. O que acontece é que o presidente Bolsonaro, né, não citou o nome China, mas insinuou, né, que um país que mais cresceu sua economia durante a pandemia, né, um país que o vírus terminou aparecendo por lá, quer dizer, não precisa muito para entender que é a China, né? Pois então, e nessa fala do presidente, ele faz uma referência, né, sobre uma possível guerra química, biológica, né, e que os militares, né, tinham ciência disso, tal, tal, tal. Inclusive, o senador Gereissati, diante a fala do presidente Bolsonaro, está querendo que o presidente da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, vá à CPI, né? O que a ABIN sabe, os militares sabem dessa guerra química, biológica, protagonizada pela China, né? Explicar isso, né? Então, foi um outro ponto também que ele foi inquirido e ele também se esquivou. Ó, desconheço de que existe essa guerra química, etc, etc. Bom, e o quinto, último ponto relevante aí, saliente aí, do depoimento do Marcelo Queiroga foi, ele também afirmou desconhecer a existência de um ministério paralelo que toma decisões sobre a saúde, né? Ele falou, olha, até agora eu não vi nada de um governo paralelo e tal, tal. Lembra que o ex-ministro Mandetta dizia que, né, o presidente ouvia outras pessoas, né? Ao invés de só ouvir o ministro da Saúde, ele terminava por ouvir outras pessoas. Bom, mas enfim, o Marcelo Queiroga, vamos assim dizer, se esquivou, né? Conseguiu ter uma habilidade muito grande, né? E meio que passou ileso, né? Principalmente sobre o inquirimento que os senadores da oposição fizeram a ele. Bom, só por hoje é só isso, tá? Eu agradeço a atenção de todos, tá? Assistam e vão atrás das notícias, né? Leiam revistas, jornais, assista a televisão, né? Inteirando sobre a vida nacional e o mundo. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigado.